Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui presentes para a defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno José Elmo Lima dos Santos, intitulado de O Princípio da Insignificância em face do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 e os entendimentos divergentes do STF e do STJ. Aqui comigo o professor Lucas, a professora Ana Carolina, os quais eu agradeço a presença. O aluno também está presente. Temos alguns alunos participantes aqui da banca, como a Ana Maria Rodrigues. E desde já agradeço a presença dos professores. Farei saudações logo após a apresentação do aluno. José Elmo, você tem, de acordo com o regulamento da UENG, 20 minutos, o máximo de 20 minutos para apresentação. Não é necessário que você utilize todo o tempo. Assim que você concluir a sua apresentação, eu passo a palavra para os professores deliberarem para que eles façam a arguição, né, a análise e a arguição do seu trabalho, e depois eu retomo a palavra. Você pode iniciar, são exatamente 10 horas e 5 minutos. Faltando Professor, um minuto, eu aviso. Só rapidinho, tem como espelhar o slide que a gente combinou? Tem. Você me enviou, né? Sim, é porque aqui no computador dá o problema, né, que eu te falei. Lembro. Deixa eu só recuperar aqui. É porque são tantas bancas que eu havia até me esquecido. Já recebi aqui, já vou espelhar para você, tá? Tá ok. Já encontrei aqui, só vou abrir e já espelho. Só um minutinho. Eu estou abrindo aqui, só um minuto. Vou abrir como eu faço nas... É que ontem eu estava abrindo slide no outro programa, confundi aqui um pouco, mas já encontrei. Tá ok, apareceu então aqui para mim. Apareceu, então, só refazendo aqui a conta, 10 horas e 7 minutos, né? Então, máximo de 20 minutos, fique à vontade, boa apresentação. Tá ok. Eu queria iniciar então cumprimentando a banca. Bom dia a todos, a professora Ana Carolina, o professor Lucas, o meu orientador, professor Túlio. Então, hoje eu estou aqui no dia 10 de março para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o princípio da insignificância em face do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 e os entendimentos divergentes do STF e do STJ. Pode passar, por favor, professor. Desculpa que a hora de passar eu cliquei sem querer em parar a apresentação. Tá tranquilo. Eu vou continuar, então. Não, pode continuando que eu já estou apresentando aqui. É porque ficou em cima, sem querer mesmo. Tranquilo. O tema do trabalho ele foi escolhido devido à minha experiência como estagiário no TJMG, daqui da comarca de Ituiutaba, onde eu atuei por mais ou menos 1 ano e meio no GCRI, no Juizado Especial Criminal, e eu tive contato com esses TCOs do artigo 28 e sempre me despertou uma curiosidade acerca dessa divergência de opiniões da aplicação ou não do princípio da insignificância. Então, como objetivo geral da pesquisa, nós temos a análise da aplicação do princípio da insignificância no artigo 28, partindo então da hipótese de divergências de pensamentos entre doutrinadores, membros da comunidade acadêmica, como um todo, né? E principalmente a divergência de pensamento entre o STF e o STJ. Ressalto primeiramente que o método de análise do trabalho foi a pesquisa bibliográfica documental e teve como referencial teórico as doutrinas dos atores Rogério Greco, Zaffaroni, Masson, Nutti, dentre outros,
além, claro, de artigos científicos sobre o tema, artigos de opiniões e, principalmente, as pesquisas jurisprudenciais acerca do tema. Pode passar, por favor, professor? Então, o primeiro capítulo do trabalho abordou uma visão histórica lá do início da criminalização do uso de entorpecentes, onde o primeiro ordenamento que criminalizou foi o Código Criminal de 1890, sendo a conduta punida com pena de multa e seguindo adiante com vários decretos, enfim, até chegar na Lei 11.343 de 2006, que está em vigência até hoje. Posteriormente, foi feita uma análise do surgimento histórico do princípio da insignificância, tendo como criador o Klaus Roxin, e também vale ressaltar o período histórico que o princípio da insignificância surgiu, que foi após as guerras mundiais do século passado, onde as pessoas afetadas por esses conflitos começaram a cometer crimes ínfamos como furto de alimentos, furto de remédios, os quais foram nomeados como crimes de bagatela, e foi aí que o princípio da insignificância surgiu para afastar a incidência penal desses crimes de menor porte, né, com mínima lesividade ao bem jurídico. Pois bem, após uma análise inicial histórica da criminalização do uso de drogas e do surgimento do princípio da insignificância, o trabalho prosseguiu com a própria estrutura da tipicidade penal, onde essa se divide entre tipicidade formal e tipicidade material, sendo a formal a mera subsunção entre a conduta do agente e a forma contida no Código Penal, ou seja, o tipo penal. Mas a gente sabe que a tipicidade formal por si só não basta, também é necessária a tipicidade material para configurar um fato típico. A tipicidade material, ela nada mais é do que a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado em razão da prática da conduta definida como ilegal. Também é mencionado no trabalho a teoria da tipicidade conglobante, criada pelo mestre Zaffaroni, onde ele afirma que a conduta do agente ela deve ser contrária ao ordenamento jurídico em geral. Ou seja, Zaffaroni ele enxerga o direito como algo único e homogêneo, e a ação deve desrespeitar o sistema jurídico como um todo. Também deu uma ênfase à importância ao tipo penal e à divisão, para poder entrar no capítulo 2 do trabalho, que tratou especificadamente sobre o princípio da significância. Para entender melhor o princípio da insignificância, eu dou uma atenção inicial aos dois princípios que servem de alicerce, de base mesmo para o princípio da insignificância, que é o princípio da intervenção mínima estatal, né? E o princípio da proporcionalidade. O da intervenção mínima diz respeito ao papel do direito penal em limitar o poder, a força estatal, devendo o direito penal ser utilizado como última instância para resolver algo em sociedade, já que é a arma mais poderosa do Estado, aquela que tira a liberdade do indivíduo ou restringe os seus direitos. Já o princípio da proporcionalidade nada mais é do que aquele princípio que busca a harmonia entre a ação do agente e a pena aplicada a ele, não devendo ser desproporcional. Com esses dois princípios basilares explicados, nós chegamos então no princípio da insignificância, que irá atingir diretamente a tipicidade material já explicada anteriormente. Ou seja, a ação do infrator ela é tão pequena, ela é tão rasa, que não chega a atingir de forma relevante os bens jurídicos tutelados no crime. Após explicar as teorias basilares para a completa compreensão do trabalho, a gente entra de fato no problema central do trabalho. Pode passar o slide, professor, por favor? O problema central do trabalho, que é a aplicação ou não do princípio da insignificância no artigo 28 da Lei de Drogas, e como essa divergência entre pensadores e tribunais ocasiona uma certa insegurança jurídica e prejudica o acusado. Também há uma discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 28, porque ele supostamente violaria o inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que fala que é inviolável a intimidade, a vida privada, enfim. Mas nessa discussão aqui a gente só vai focar em duas hipóteses, sem ser essa da inconstitucionalidade do artigo 28. Preliminarmente, é importante ressaltar que o princípio da insignificância ele não está positivado no Brasil, ou seja, ele não está específico em lei, porém ele é reconhecido como uma causa supralegal pelos tribunais
é quando não há uma relevante ofensa na conduta praticada. Prosseguindo, então, o trabalho traz análises contidas no livro que o professor Túlio me emprestou, apontando as novas perspectivas da droga em geral e como a nossa política de drogas ela é problemática em nosso país. Nós sabemos muitas vezes que desfavorece aqueles mais vulneráveis, negros, moradores de periferia, deixando de estabelecer limites no poder punitivo para os usuários e utilizando de circunstâncias muitas vezes muito subjetivas, né, pelo magistrado, ocasionando milhares e milhares de pessoas presas por tráfico de drogas. E nós sabemos que muitas dessas pessoas elas não estariam lá se não fosse essa natureza extremamente proibicionista presente no Brasil. Pois bem, para responder o problema levantado pelo trabalho, eu constatei então duas hipóteses. A primeira seria a da impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância, defendida por inúmeros pensadores do direito e tribunais, incluindo o STJ, e de acordo com o pensamento desses que defendem essa hipótese, o delito de posse de drogas para consumo pessoal é um crime de perigo abstrato ou presumido, ou seja, ignorando por completo o fator da quantidade de entorpecentes apreendidos, no caso concreto, tornando-se completamente dispensável o fator risco ou lesão do bem jurídico tutelado, que no caso do presente artigo é a saúde pública. Aqui nessa hipótese eu vejo um total desrespeito aos princípios citados nesse trabalho, que são da intervenção mínima e da proporcionalidade. Como é que não é necessário comprovar ameaça ou lesão do bem jurídico tutelado no artigo 28? Veja bem, nós estamos falando aqui do braço mais forte do direito estatal, da arma mais poderosa do Estado, que tem contra o indivíduo, que é o direito penal. Como é possível defender que o direito penal só deve ser utilizado como última ratio e, ao mesmo tempo, defender que, por exemplo, um exemplo hipotético, João, ao ser abordado com, sei lá, 0,5 gramas de maconha, deve realizar 5 meses de serviço comunitário? Eu não vejo a proporcionalidade entre a ação e a pena, tendo em vista que, por exemplo, 0,5 gramas de maconha não consegue causar efeito na saúde do indivíduo, quem dirá na saúde pública. Já na segunda hipótese levantada pelo trabalho, defende que sim, o princípio da insignificância ele pode ser aplicado no artigo 28 da Lei de Drogas, tendo como base o voto do ministro e relator Dias Toffoli no habeas corpus 10475 de Santa Catarina. Nesse habeas corpus, 0,6 gramas de maconha foram apreendidas com um rapaz chamado Pablo Luiz e a advogada dele, chamada Deise Cristine, recorreu até o STF visando o reconhecimento da tipicidade material da conduta e, consequentemente, a extinção da ação penal. Tudo isso, claro, pedindo o princípio da insignificância. Pois bem, no habeas corpus, o ministro Dias Toffoli ele dá uma aula do princípio da insignificância em si, analisa também casos análogos do STF e entende que os crimes de perigo presumido ou abstrato, eles precisam que a lesividade da conduta seja levada em consideração. O ministro também cita um trecho do MP acerca do tema, onde, nas palavras do próprio parquet, assim sendo, a lesividade da conduta não pode ser simplesmente desprezada nos delitos de perigo presumido, sob pena de concretizar uma intervenção jurídico-penal inócua, desnecessária e ofensiva aos instrumentos de proteção e direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição. Não há dúvida que o Estado deva promover a proteção de bens jurídicos superindividuais, tais como a saúde pública, mas a gente não pode fazer isso em casos que a intervenção seja tal forma desproporcional a ponto de incriminar uma conduta absolutamente incapaz de oferecer perigo ao próprio objeto material do tipo. Também fala que no habeas corpus a conduta perpetrada pelo agente não representa ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora do artigo 28 da Lei de Drogas. Nota-se que o fato narrado na denúncia, ou seja, a apreensão de 0,6 gramas de maconha para uso próprio, embora formalmente típico, como a gente conversou anteriormente, não apresenta nenhuma relevância material por absoluta incapacidade de produzir um resultado que gere qualquer ameaça à saúde do próprio agente
quem dirá então a saúde pública. Então, por fim, o ministro Dias Toffoli, nesse habeas corpus, ele voltou para deferir o pedido de habeas corpus e trancar o procedimento penal instaurado contra o rapaz. O ministro Luiz Fux, a ministra Rosa Weber e a Carmen Lúcia acompanharam integralmente o relator, aplicando então o princípio da insignificância no artigo 28, criando então esse precedente único. Essa hipótese é defendida no meu trabalho, já que eu vejo uma maior coerência entre os princípios basilares do direito penal e de como essa arma estatal poderosa ela deve ser usada. Prosseguindo, então, no último subcapítulo do trabalho, eu mostro que essa divergência de opiniões acerca da aplicação ou não do princípio chegou, inclusive, na nossa comarca de Ituiutaba. No período que eu trabalhei no GCRIM, a gente da secretaria até brincava quando chegava o pessoal do artigo 28, falava até que o processo ia seguir um rito processual muito parecido, mudando só o nome do agente. A gente marcava a audiência preliminar, se o autor recusasse a proposta de transação penal, o MP oferecia a denúncia era rejeitada pela doutora Vanessa, que era a juíza, então, do juizado especial, alegando o princípio da insignificância, o MP apelava, e geralmente o autor não possuía condições de bancar um advogado, então ela pedia a nomeação do núcleo de prática jurídica da UENG para apresentar a defesa. Então a gente fazia uma carga, uma remessa ao núcleo, né, com esses processos, e os processos voltavam com as contrarrazões do núcleo, defendendo também a aplicação do princípio da insignificância. Então esses processos eles iam para a turma recursal daqui de Ituiutaba, onde os juízes havia divergência de opiniões ali entre os juízes da turma recursal, mas eles seguiam também a hipótese 2 do trabalho, ou seja, a aplicação do princípio da insignificância com base na decisão do STF, no voto do ministro Dias Toffoli no habeas corpus já citados. Pode passar, professor? Então, concluindo rapidamente aqui, viu-se que o trabalho buscou consolidar os temas pertinentes para a discussão do problema, apresentando uma visão histórica da criminalização de drogas no país, o surgimento do princípio da insignificância, o aprofundamento nos conceitos da tipicidade formal, material e conglobante, o estudo aprofundado sobre os princípios da intervenção mínima, proporcionalidade e principalmente o da insignificância, demonstrando então as divergências de pensamentos entre a aplicação ou não do princípio no artigo 28 da Lei de Drogas, detectando então como resultado uma certa insegurança jurídica, já que tal tema ele não é unânime entre os pensadores de direito. E aqui eu detecto um problema gravíssimo. Claro, a gente tem um ordenamento jurídico amplo, gigantesco, e é inevitável que inseguranças jurídicas elas surjam no meio de uma disciplina do direito ou não. Mas eu acho que, claro, posso estar falando besteira, estou aqui entre mestres do direito penal, mas eu acho que a insegurança jurídica no direito penal, ela, ela deve ser combatida o máximo possível, porque o direito penal, ele mexe com algo muito sensível de cada indivíduo, que é justamente a sua liberdade, a sua restrição de direitos. Então, eu vejo como que nós devemos pensar na eliminação de qualquer insegurança jurídica, seja no artigo 28 da Lei de Drogas, que é consideravelmente um artigo simples, né, um delito simples, seja no crime de homicídio, de extorsão mediante sequestro, então, enfim, essa insegurança jurídica ela prejudica o agente de forma inimaginável. Por fim, eu queria agradecer a presença da banca aqui, que dispôs o tempo para avaliar o meu trabalho, agradecer novamente ao professor Túlio, e eu estou disposto, então, às arguições da banca e às considerações. Muito obrigado.
José Elmo, parabéns pela apresentação. Você utilizou aí o tempo regulamentar, ao todo 17 minutos, né? Então, eu passo a palavra, em primeiro lugar, para a professora Ana Carolina Colombaroli, colega das cadeiras de penal aqui da UENG. Professora, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite. A sua presença e a sua análise e sua arguição certamente engrandecem a banca. E fique à vontade, fique com a palavra para a análise do trabalho. Bom dia, né, novamente. Queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com os professores Túlio e Lucas, né? É muito bom fazer banca com os colegas, e eu sempre falo que esse momento de banca é o momento mais divertido da academia, porque é o momento que nós conversamos uns com os outros, né? Nós, professores, conversamos uns com os outros, geralmente a gente está sozinho dentro de sala de aula. Cumprimentar o José Elmo, porque a gente sabe, nós todos passamos, né, alguns estamos passando ainda, por essa situação de ser avaliados, a sua posição não é a mais confortável, nós sabemos disso, então fica tranquilo, tá? As considerações que eu faço aqui são no sentido de contribuir com o seu trabalho. Bom, vou começar falando da sua apresentação que você fez agora. A sua apresentação, ela traz coisas que não estão no seu trabalho, tá? Ela, inclusive, está mais clara do que o seu trabalho, traz elementos que não estão presentes ali e que eu anotei que eu estava sentindo falta no seu trabalho. Então, você conseguiu fazer uma apresentação que foi melhor, porque o seu trabalho, ele tem problemas muito sérios. O primeiro problema que eu vou comentar, que na verdade pode parecer bobagem, mas não é, o seu TCC tem 19 páginas de conteúdo. Tá? Se eu não me engano, o limite da UENG é 40. No total, são 31. Contando capa, contra-capa, referências, agradecimentos, índice, são 31 páginas. Acho que isso é um problema, e não é um problema por si, mas ele é um problema que se reflete no seu trabalho, tá? Porque uma monografia, ela exige um grau de aprofundamento. E a falta de páginas refletiu na falta de aprofundamento. Um outro ponto aqui formal que eu queria destacar é que é urgente a revisão das normas da ABNT. Você comete um erro em todo o trabalho, que é, nas citações diretas, você não cita a página. E nas citações indiretas, onde a citação de página é opcional, você cita. Tá? Então, isso tem que ser corrigido antes da entrega, obrigatoriamente antes da entrega do trabalho final. Você vai conversar com o seu orientador, mas eu acredito que isso é um erro, embora eu não seja a louca de ficar caçando erros da ABNT, esse é um erro complicado, tá? Citações diretas tem que ter obrigatoriamente o número da página que você está citando. Em relação à bibliografia, tá? E eu sei, porque eu tenho vários alunos que também são alunos do professor Túlio, alguns que nem são alunos dele, mas o professor Túlio, ele é um professor que empresta livro para aluno, tá? O professor Túlio, ele é um professor que indica uma bibliografia muito boa e ele te entrega os livros em mãos. E aí eu olho e falo assim, poxa, mas a maior parte das suas referências são TCCs de outros alunos. Tá? Você não traz obras fundamentais para a análise do tema. Para mim, um livro clássico é o livro do Saulo de Carvalho, que chama Política Criminal de Drogas no Brasil, que ele faz justamente, né, tem um trecho no livro dele, ele vai fazer uma análise dogmática sobre o artigo 28. Ele se propõe a uma análise dogmática garantista da lei de drogas. Tá? Então, metade do livro é sobre política criminal e a outra metade do livro é sobre dogmática. E ele não está no seu texto. E eu acho que ele poderia te ajudar a sanar muitos problemas. Você vai utilizar alguns autores que são autores de manuais, tá? E os manuais, eles não são muito úteis para a prática profissional, para o dia a dia, que a gente precisa de um negócio rápido ali, tá? E eles são úteis para você entender o contexto geral da disciplina. Mas quando eu vou fazer um TCC, eu preciso de materiais específicos sobre o meu tema. E o seu tema não é um tema que não há produção, tá? A lei de drogas, ela não é tão nova assim, tá? Ela tem 16 anos já, quase 16 anos.
Então, tem muito material, uma lei que tem reflexos sociais muito grandes. Então, tem muito material produzido sobre o tema. E eu sei que, mesmo com pandemia e tudo mais, o professor Túlio é um professor que indica bibliografia e entrega o texto na mão dos alunos, tá? Eu acho que esse problema, eu acho que isso é uma questão séria. E uma outra questão formal é que seu trabalho não está paginado, e aí, para entregar a versão final, é importante paginar o trabalho. Bom, agora considerações mais em relação a conteúdo, tá? Na sua introdução, você vira para mim e fala que a função do direito penal é a de limitar a abrangência do poder punitivo estatal. Essa pode ter sido a função do direito penal na estruturação e na codificação dele proposta pelo Beccaria. Mas essa função foi abandonada, tá? Embora a dogmática faça um esforço de garantir de tentar garantir esse limite, a legislação abandonou essa função. Nós temos uma proliferação de leis que, na verdade, aumentam, ampliam o poder punitivo estatal. Quando você olha para a própria lei de drogas, o artigo 33 tem 18 verbos, núcleos do tipo. É um crime de perigo abstrato e uma norma penal em branco. Como é que eu posso dizer que esse direito penal que nós vemos na prática tem a função de limitar a abrangência do poder punitivo estatal, quando que nós temos com normas como a lei de drogas, embora tenha várias outras, tá? Mas eu vou me restringir, tentar me restringir os meus comentários à lei de drogas. Como é que eu posso dizer que isso tem a função de limitar a abrangência do poder punitivo estatal? E aí, quando você vem na sua apresentação, você fala o contrário. Aí você fala, olha, não, a lei de drogas, ela amplia o espectro da punição. Um outro ponto que é muito citado, tanto no seu trabalho quanto na sua fala, é o aumento da população penitenciária. Essa questão é muito comum, né? Quando a gente vai fazer um TCC, a dificuldade de limitar. Você não faz uma análise da política criminal da lei de drogas. No seu texto, não tem uma análise da política criminal da lei de drogas. A lei de drogas é responsável pelo aumento da população penitenciária, em muito. Mas não o artigo 28. Por quê? Porque o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade. Como você não contextualiza essa afirmação, tá? Para quem está lá no primeiro ano, para quem não é do direito, vai falar assim, nossa, mas as pessoas são presas por uso? E não são, tá? Por porte pessoal, por porte de drogas para consumo pessoal, e não o são, tá? E para mim, um outro problema grave no seu trabalho é que na introdução você vira para mim e fala assim, olha, meu trabalho não tem o intuito de exaurir o tema, mas despertar a curiosidade do leitor. A gente espera de uma monografia que tenha um aprofundamento no tema. Você me conta, olha, então, o negócio vai ficar raso. Porque esse não é um tema altamente complexo, você se propõe a falar do posicionamento dos tribunais sobre a insignificância ou não. Um TCC, ele teria que dar conta desse tema, tá? Esse é um tema que o TCC ele tem que dar conta. Pode ser que ele não seja a última produção do Estado, mas ele tem que dar conta do estado da arte no texto, tá? Aí no capítulo 1, você começa, visão histórica. O capítulo 1 chama visão histórica. Aí você me apresenta meia página, trazendo o número das leis que trataram de drogas, leis do Código Penal da República, tá? Para começar, que isso não é uma história. E aí você erra. Eu sei que erros de digitação acontecem, mas esse é grave. Você erra no número da lei de drogas. Você coloca que a lei é 11.146, um negócio assim. Eu até marquei aqui, é que tá sem... Como seu trabalho não está paginado, mas eu até marquei. Você errou no número da lei de drogas. Poderia errar no número de outras leis. Mas da lei de drogas, não, porque... Você fala 11.146. E aí, erros de digitação acontecem, mas esse é importante. Aí, dentro de um capítulo que chama Visão Histórica, você traz a estrutura de tipicidade. Então, você me promete trazer uma visão histórica, não traz uma visão histórica, tá? E você traz a estrutura de tipicidade. Aí, olha que interessante, tem uma outra coisa no seu capítulo que eu fiquei assim, oi? Né? Nesse capítulo
em tese, visão histórica. Você fala que, entretanto, não foi o suficiente para conseguir impedir o uso dessas substâncias em 1914. E aí, já vou adiantar uma pergunta. Por que 1914? Porque a Convenção de Haia é de 1912 e não de 1921. E eu não entendi o que esse 1914 está fazendo aí. Foi um ano? Eu não sei. Foi um ano em que o brasileiro começou a usar droga generalizada? Eu realmente não entendi. E aí, uma coisa que, para mim, nesse histórico, né, é muito grave, é que não tem uma linha sequer sobre política criminal. Por que é que eu tenho essa lei de drogas? Por que é que eu tenho a mudança da forma de tratamento das drogas em 76? Por que eu tenho uma mudança da forma de tratamento das drogas em 2006? O que está acontecendo no mundo? Parece que as normas se dão assim por brotação espontânea. Ah, brota uma norma. E, na verdade, não. Tá? Quando a gente fala de trocou a norma, tem toda uma política criminal por trás. E é muito complicado falar de lei de drogas ignorando as questões de política criminal. Ainda que você não precisasse fazer um mega aprofundamento, você me prometeu uma visão histórica. Me trouxesse uma visão político-criminal. Tá? Não estou te pedindo um mega aprofundamento no tema, porque nem cabe no TCC. Mas não trazer nenhuma linha é complicado. Aí você vai falar da insignificância. Você fala assim que a insignificância surgiu com a pobreza do período entre guerras mundiais. Que aí foi a primeira vez em que as pessoas começaram a cometer crimes ínfimos. Tem um livro do Marx que chama Os Despossuídos, Debate sobre a Lei Referente ao Furto de Madeira, que é de 1842, tá? Em que esse aspecto, né, da punição em razão das questões sociais, de como eu não deveria ou não poderia punir as pessoas por furtos miseráveis, tá? Furto de madeira, que era para fogueira. Essa discussão ela já é feita pelo Marx. Então, ela não é uma discussão que surge pós entre guerras. Ela pode ganhar corpo dogmático pós Segunda Guerra Mundial, tá? Não é uma discussão que surge ali. Não é a primeira vez em que se fala dessas questões. Aí você fala assim, poxa, princípio da insignificância. Eu achei que você fosse me trazer uma bela conceituação do princípio da insignificância. Não, tá? Na sua página 11 do arquivo, porque está sem paginação, mas na página 11, o primeiro parágrafo da estrutura de tipicidade é plágio do Jus Brasil. Está exatamente igual. Tá? Tem um artigo no Jus Brasil, eu estou até com ele aberto, que é exatamente igual ao seu primeiro parágrafo. Isso é uma outra coisa séria. Aí você vai falar de tipicidade conglobante. Poxa, legal, tipicidade conglobante é um conceito interessante para eu falar de insignificância, né? Ao invés de ir para o Zaffaroni, porque você me fala assim, não, eu uso o Zaffaroni. Não, você não vai no Zaffaroni. Você traz uma citação do Kleber Masson. E eu acho que o Kleber Masson ele pode ser muito útil para concurso, para estudar para a OAB. Não é o que eu preciso ver no TCC para me explicar a tipicidade conglobante. Sendo que no livro do Zaffaroni tem essa explicação, que você cita como referência. Então, eu imagino que você tenha tido acesso. Tá? Nas páginas 12 e 13, você vai fazer assim, funções do tipo legal. Aí você traz lá, função de garantia, 2 pontos, e traz um resuminho. Eu não sei, você pode ter função de garantia, função fundamentadora, 2 pontos, uma linha, 2 pontos, uma linha, meia linha. Embora não esteja errado em si, ele está extremamente simplificado, tá? Me deu a impressão de que você pegou as anotações do seu caderno, das aulas de penal, parte geral, que você teve, tá? E copiou. E embora esse resumo sistemático que a gente faz, e eu faço, tá? Eu sou professor, eu faço. Esse resumo sistemático que a gente faz no quadro, ele não é suficiente para eu colocar no seu TCC. Aí você vai discutir elementos do tipo. Poxa, você está falando de tipicidade conglobante, você precisa discutir a questão do tipo. Aí você traz uma citação enorme do Kleber Masson e não discute. Então, sabe, não tem uma discussão sua, não tem uma explicação, não tem outros autores, tá, para fazer uma discussão sobre tipo. Eu indicaria, embora não seja nada,
tá? Óbvio que a gente sempre indica o clássico, mas eu não vou te exigir os clássicos. Mas você poderia ter utilizado o Bittencourt, que traz uma discussão um pouco mais extensa, né? O Tratado de Direito Penal do Bittencourt traz uma discussão um pouco mais extensa sobre os elementos do tipo. Aí você traz as explicações dos princípios, e você também não vai nas fontes fundamentais, tá? E você não fala de um princípio que, para mim, é essencial para discutir a questão da insignificância, que é o princípio da lesividade. Você fala dele e não explica quando você se propõe a falar de princípios. E aí, uma indicação, tá? Tem um livro facilmente encontrado, tanto em sebo quanto na internet, tá? É fácil de encontrar, que é a Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, do Nilo Batista, que é muito didático, que é muito fácil e que trata disso. Ou então, você poderia ir, não estou pedindo para você ser marxista, ultra crítico, tá? Ferraioli faz uma discussão sobre a lesividade como um dos axiomas para aplicação da norma penal. Você faz APUD do Roxin. Qual é a dificuldade de se encontrar os livros do Roxin? Os livros do Roxin são maciçamente produzidos, reeditados e republicados no Brasil, tá? E ainda que você fale assim, olha, né? É extremamente fácil de encontrar. E ainda que você fale, nossa, mas a biblioteca estava fechada, estava em pandemia. Qualquer site de pirataria na internet, qualquer, você acha, tá? Então, APUD do Roxin, que não é uma leitura difícil, que não é uma leitura complicada, eu não acho que um TCC merece isso. Eu acho que ele merecia um pouco mais de cuidado. Aí na página 17, aí um descuido de linguagem, tá? Acho que na revisão você poderia pensar nisso. Um descuido de linguagem. Você fala que a norma está voltada para punir apenas os pequenos traficantes. A norma em si, não, tá? A norma, ela seria, em tese, aplicável a todos. A prática é que está voltada para a punição dos pequenos. Inclusive usuários sendo enquadrados como traficantes. Mas a norma tanto vale para os grandes traficantes, nós tivemos uma mega operação da Polícia Federal que prendeu só gente com dinheiro e intuitável. Tá? Aí você vai discutir proporcionalidade da pena ao delito. Poxa, já podia ter entrado no seu tema. Para que usar maus tratos aos animais, maus tratos a pessoas? Você podia ter entrado na lei de drogas. Tá? A discussão de proporcionalidade ou não está muito presente na lei de drogas. Tanto que eu tenho a figura do tráfico privilegiado. Não precisava ter ido no maus tratos aos animais. No capítulo 3, você vem e fala assim, não, porque a política de drogas em Portugal. Tá, mas não cabe eu falar de política de drogas em Portugal com o princípio da insignificância, porque lá eles descriminalizaram completamente o porte para consumo. Tá? Então, ela fica desconexa. Você discutir a política de drogas em Portugal, parece, não, vamos jogar essa página aqui. Ela conversa com o resto do seu trabalho. Aí você faz uma discussão sobre encarceramento. E, de novo, se você tivesse feito uma discussão sobre política criminal, de drogas aprofundada, você podia trazer encarceramento. Você não traz. E aí você fala, encarceramento. De novo, a pena dos crimes do artigo 28 não resulta em pena privativa de liberdade. Tá? E aí você me promete analisar o posicionamento do STJ e do STF. Cadê o posicionamento do STJ? Não tem uma decisão analisada, um trechinho mínimo que seja de um acórdão, nenhuma ponderação feita. Eu saí do seu trabalho sem saber. Tudo bem, eu sei qual é a posição do STJ, mas quem lê o seu trabalho não vai saber qual é a posição do STJ. Nada, tá? E aí você vai falar assim, o posicionamento do STF é um trecho do voto do Dias Toffoli. Como se o posicionamento do STF se resumisse a um trecho do voto do Dias Toffoli. E aí eu percebi que, na verdade, esse pedaço, você faz paráfrase inteira de um TCC da Universidade Federal Fluminense, do Carlos Mendes, tá? E se ainda você tivesse feito paráfrase, trazido os elementos, porque eu fui ver o TCC, eu abri o TCC da UFF, fui ler o TCC, e ele traz uma série de julgados como análise. Poxa, se fosse para fazer paráfrase, trouxesse então os casos que ele também traz, tá?
E aí, olha que grave. Você pega os elementos que esse TCC utilizou para explicar a metodologia do TCC, tá? Então, ele fala, nós vamos utilizar como metodologia o local onde a droga foi encontrada, o oferecimento de denúncia ou não pelo Ministério Público. E você utiliza isso como elementos decisivos para que os tribunais decidam sobre o princípio da insignificância. Eu não sei o que aconteceu no seu trabalho. A gente sabe que o tempo aperta, que o prazo aperta. Mas isso é sério. Isso é muito sério. Você pega elementos que um outro autor utiliza para explicar a metodologia de seleção dos julgados dele e você fala que é a metodologia que os tribunais aplicam para aplicar o princípio da insignificância no artigo 28. Tá? Então, eu acho que existem questões aqui no seu trabalho que são complicadas. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, tá? Entendo que a pandemia foi um período difícil para todo mundo, que ensino remoto é complicado, mas são graves, são questões que não são questões de pouca relevância, não são erros formais, tá? São erros de conteúdo muito sérios, que você não me prometeu o que você não cumpriu o que você me prometeu. Se você tivesse feito uma análise, olha, no julgado, esquece a questão de política criminal, esquece os erros dos princípios, se chegasse no seu último capítulo, se trouxesse análises dos julgados do STF e do STJ, eu ia falar, putz, ok, cumpriu aí os requisitos do TCC. Mas você não tem. Você não traz o que você me promete. E aí eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? Em relação ao princípio da insignificância, ele é um problema só para o artigo 28 da Lei de Drogas e é pacífica a sua utilização quanto a outros crimes, por exemplo, crimes contra o patrimônio no Brasil? Essa é a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta, eu queria que você me explicasse melhor como é que eu vou aplicar a tipicidade conglobante no artigo 28 da Lei de Drogas. Porque eu sei, mas o seu trabalho não me traz, e aí eu queria ver você explicando, tá? E a terceira pergunta, então são 3 perguntas, de que forma o princípio da proporcionalidade contribui especificamente para fundamentar a insignificância do porte de drogas para consumo pessoal, sendo que uma das justificativas é que as penas não são de restrição de liberdade. Como é que eu utilizo, me explica melhor a utilização do princípio da proporcionalidade. São essas as 3 perguntas que eu quero fazer. Ok, professor. Deu retorno aqui? A primeira pergunta, né, que é sobre o princípio da insignificância em outros crimes, além da discussão trazida no trabalho do artigo 28, nós temos, sim, crimes, aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais, como, por exemplo, o furto de alimentos. Se uma mãe furta um alimento para alimentar seu filho, diante do patrimônio inteiro, por exemplo, de uma rede de supermercados grande, não é cabível que esse furto ele seja típico, já que ele não lesa o bem jurídico tutelado, que é o patrimônio. Segundo, se eu não me engano, foi sobre a tipicidade conglobante. Foi isso? Isso, foi isso. Pode repetir a pergunta para mim, por favor? Como é? Eu queria que você me explicasse melhor, porque o seu trabalho não me traz uma boa explicação da tipicidade conglobante. Como é que eu utilizo a tipicidade conglobante para fundamentar a significância do artigo 28? Pode explicar com suas palavras. A tipicidade conglobante, ela é trazida pelo Zaffaroni, no caso, né, que ela diz que o elemento não é necessário somente que haja a tipicidade material, ou seja, o crime ele não deve apenas lesar ou quase lesar, né, o
o bem jurídico tutelado, mas ele também deve ser revestido de uma antinormatividade completa. Há, então, uma discussão sobre o conceito analítico de crime, né, que bate na ilicitude. Nos casos, por exemplo, de um médico que ele efetua lesão corporal em um paciente, esse ato ele não devia ser nem típico na visão do Zaffaroni, na tipicidade conglobante. Então, no artigo 28, eu não acredito, eu só citei essa tipicidade conglobante, mas eu não dou como base ela na discussão sobre o princípio da insignificância no artigo 28. No caso, é só a tipicidade formal e a material, onde o princípio da insignificância ia incidir diretamente na tipicidade material, afastando, então, o fato típico. E qual que era a última pergunta, professor? Desculpa, eu estava achando um mouse aqui para ligar. De que forma que o princípio da proporcionalidade, especificamente, contribui para eu fundamentar a insignificância do crime de porte de drogas para consumo pessoal? Você pode fazer uma peça, por exemplo, tá? Pode me explicar com suas próprias palavras de que forma que eu utilizo a proporcionalidade. Eu enxergo que o princípio da proporcionalidade ele é muito relevante para o direito penal, porque ele determina a pena e a ação do agente e esse link que deve existir entre um e outro. No caso do artigo 29, por exemplo, se eu fosse apreendido, no caso, com 1 miligrama de maconha, eu estaria inserido no artigo 28 por se tratar de um crime de perigo abstrato. Mas eu não vejo a proporcionalidade entre você, por exemplo, determinar que esse sujeito que foi apreendido 1 miligrama de droga com ele preste 5 meses de serviço comunitário, tendo em vista que isso pode até acentuar uma questão psicológica de vício ou não, mas um problema para esse indivíduo. Eu não acho proporcional, no caso, né? Nessa quantidade muito, muito, muito pequena de drogas. Professor Túlio, o senhor me permite quebrar um pouquinho, né, a ordem muito estruturada Sim. da banca? Mas uma das previsões do artigo 28 é a advertência verbal sobre o efeito dos usos. Vou fazer um papel de advogado do diabo aqui, tá? Eu concordo com a aplicação da insignificância, mas eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Uma das penas, a primeira pena prevista, é a advertência sobre os efeitos das drogas. Existe desproporcionalidade nisso? Eu poderia argumentar, enquanto promotor, que não reconhece a aplicação do princípio da insignificância, que, na verdade, ele vai ser advertido e que, portanto, não há desproporcionalidade? Não, no caso da advertência verbal, eu até concordo, mas como o artigo ele traz outras penas alternativas, eu não vejo proporcionalidade, por exemplo, na prestação de serviço por um tempo longo, né? Obrigada, professor Túlio. Professora Ana Carolina, obrigado pelas observações feitas ao trabalho. Eu tenho comentários, né, a fazer, mas eu farei depois. Passo para o professor Lucas. Professor Lucas, fique à vontade. Obrigado pela presença. Professor Lucas, sempre um amigo aqui, que me recebeu na UENG, já faz quase 4 anos. O tempo passa, né? E professor com vasta experiência também em direito penal. Professor, fique à vontade. Obrigado. Pois não. Bom dia, gente. Bom dia, professor Túlio. Bom dia, Carol. Acho que é a primeira banca que a gente faz junto, não é, Carol? Então, é uma honra para mim, uma satisfação muito grande estar aqui com você. O professor Túlio, eu sou suspeito para falar porque eu sou presidente do fã-clube dele, tenho carteirinha e tudo, a gente é organizado aí em relação a isso, né? É muito bom reencontrar o Elmo também, tem tempo que a gente não se vê, acho que trabalhei com a turma dele desde o terceiro período, é uma turma com a qual eu me identifico muito,
né? E o Elmo também é um aluno muito sério, que tem ali um papel de liderança, não sei se é representante de sala, mas tem ali sempre um papel de liderança junto a esses alunos de uma turma tão especial, assim, tão querida como é essa turma sua. Elmo, sobre observação do trabalho, eu também só tenho uma pergunta, assim, o que eu vejo a situação que a professora Ana Carolina apresentou de uma forma um pouco mais simples, tá? Mas não discordando dela de jeito nenhum. O que aconteceu? Olha só, você trabalhou ali a teoria do Zaffaroni e seguiu o caminho do Roxin. Então, meio que ou pareceu querer seguir o caminho do Roxin. Por quê? Porque o próprio Zaffaroni, ali, é a minha visão, não é? Pela teoria do Zaffaroni, o princípio da insignificância não vem por esse caminho da antinormatividade, né? Ele coloca ali a tipicidade conglobante com tipicidade, antinormatividade e afetação ou perigo de afetação ao bem jurídico, né? Aos direitos ali protegidos. E é via afetação ou perigo de afetação que você aplica o princípio da insignificância para excluir a tipicidade dentro da teoria do Zaffaroni, né? Essa ideia de proporcionalidade, de tipicidade material e tal, ela vem mais pelo caminho do Roxin mesmo, né? E o ideal seria que você utilizasse aí como a teoria para explicar o princípio da insignificância, a teoria que a jurisprudência abraça mais proximamente, já que é o próprio título do seu trabalho busca aí demonstrar qual que é a visão da jurisprudência sobre a aplicação do princípio da insignificância nesse tipo penal, né? E aí o caminho seria, mesmo até peguei o livrinho aqui, né? Mostrei na hora que a professora Carol estava falando, seria interessante mesmo você pegar o próprio Roxin, que é fácil de achar, o meu é piratão aqui, ó. Tem autores também que adotam ele como teoria de base, o amigo nosso aí de Hermes, por exemplo, tem um manual que vem em cima da teoria do Roxin, que parece ser o caminho mais próximo do que a jurisprudência segue quando vai aplicar esse princípio, né? Que é aquela ideia de proteção do bem jurídico, proporcionalidade ou necessidade de proteger os bens jurídicos só mais importantes via direito penal e por aí vai, certo? E aí, a pergunta que eu ia te fazer, que eu te faço é exatamente essa, né? Qual o caminho que você percebeu que a jurisprudência segue quando vai aplicar o princípio da insignificância aos casos aí de crime de drogas para uso próprio? E é só isso, eu encerro a minha fala, agradeço de novo a participação dos professores, só ratificando aí o que a professora Carol falou, sem necessidade de eu repetir, né? Obrigado. Professor Lucas, obrigado, tá? Eu também estou no seu fã-clube, pode ter certeza que é recíproco, tá? Bom, vamos lá algumas considerações na condição de orientador, né? Na condição de orientador, eu já adianto que eu não faço perguntas ao candidato, né, ao José Elmo. Em relação às observações feitas pela professora Ana Carolina, eu concordo, eu ratifico isso. A análise de uma banca de TCC precisa ser séria, detalhada, e a professora demonstrou que atuou com bastante seriedade na análise do trabalho, né, de forma até bem aprofundada, né, nas exigências. Isso é bom para o crescimento, né, do aluno, isso é importante. O trabalho, sim, apresenta problemas. Até quando eu depositei minha dissertação de mestrado, eu senti que ela tinha problemas. É muito difícil acabar um trabalho científico, né? E é comum que, após o depósito e durante a defesa, as críticas surjam. Isso é natural, né? O que eu senti nas minhas orientações? Eu orientei 5 alunos, criei um grupo de WhatsApp, me coloquei à disposição, eu já falei isso em outra banca e aqui vou repetir, me coloquei à disposição para atender no WhatsApp, seja por áudio, por vídeo, por texto. Me coloquei à disposição para atender no núcleo, onde eu ia com alguma frequência.
né? Estamos em ensino remoto e sempre dizia, quer marcar no núcleo, podem ir. E me coloquei ainda à disposição para atender no meu escritório, né? Lá tem uma sala de reunião, e ocorreu que dos 5 alunos que eu orientei, nenhum me procurou com essa demanda. Professor, quero conversar com você, tal dia, pessoalmente. Nenhum procurou. Entendo, ensino remoto, não é obrigatória essa procura. Então, assim, a orientação comigo, e quem estiver ouvindo, a banca está sendo gravada, a orientação comigo, eu não fico correndo atrás de aluno. Não faço isso. O trabalho do aluno, o orientador não faz trabalho. Né? O orientador não faz trabalho. E, repito, dos 5 alunos, os 5 me entregaram um trabalho pronto. Mais ou menos ali para o dia 10, né? De 10, 12, não vou lembrar a data agora, mas mais ou menos com uma semana de antecedência em relação à data final para depósito, que, salvo engano, era 18 de fevereiro. Então, até mais ou menos o dia 10, dia 11, dia 12, todos me entregaram um trabalho completo, pronto. E algo que eu ressaltei num áudio enviado nesse grupo, dizendo, olha, vocês optaram pela entrega pronta do trabalho. Quando orientando qualquer que seja o José Elmo ou qualquer outro, escreve a introdução e me manda, escreve o capítulo 1 e me manda, o 2 e me manda, e nós vamos construindo o trabalho paulatinamente, eu entendo que o nível é outro. Quando eu recebo 5 trabalhos prontos de uma vez, a minha contribuição não será das melhores. Com um trabalho pronto, e eu começar a falar, pega esse livro aqui, pega esse livro lá, e eu emprestei livros. Como a professora bem apontou, eu fiz empréstimo de uma obra, algumas que ela comentou aqui, o Nilo Batista está aqui atrás de mim, Bittencourt, mas isso eu vejo também como uma posição do aluno de se aprofundar. Quando eu leciono para os alunos, eu quase que imploro para eles, leiam pelo menos um Bittencourt. E o povo, vou falar o povo, não está lendo. O pessoal da UENG não está lendo o livro, está com preguiça, ensino remoto não quer ler, é muito raro um aluno ler. Corrigi trabalhos ontem de Penal 2, olha, das 2 turmas eu vou arredondar para 60 trabalhos. Um aluno, nas respostas citou o Bittencourt. De 60 alunos, 1. Então, assim, eu tenho dito isso em sala de aula, e um ponto que eu ainda não fiz, e vai ter que ser assim pelo jeito, é aprender na marra, né? Começar a cobrar fichamento semanal de capítulo de livro. Pegar o Bittencourt, dividir em capítulos, as datas, lá toda semana fichamento. Para ver se o pessoal lê alguma coisa. Fichamento manuscrito. Vai ter que ser assim, igual fizeram comigo no mestrado, né? O professor do mestrado fez isso. Ele tinha um bolo assim desse tamanho de texto, falou, eu quero fichamento manuscrito toda semana desse grupo de textos aqui. Então tinha lá um calendário e tinha que fazer fichamento e manuscrito para o aluno de alguma forma ler alguma coisa, né? Então assim, tem sido assim. O trabalho apresenta problemas, claro. Quanto ao número de páginas, eu salvo engano, são 30 páginas, não 40, mas realmente eu não lembro. Eu até procurei aqui no nosso regulamento, eu não vi. Mas com aquele mundo de trabalhos entregues de imediato, a hora que eu vi 31 e na minha cabeça eram 30, eu não me preocupei tanto, mas de fato achei um trabalho mais resumido. Até o tema, salvo engano, eu também fiz a proposição dele. Já há um tempo eu venho comentando com alunos, possíveis orientandos, sobre essa discussão. Atuando no núcleo, eu percebo isso, o tempo que se gasta discutindo insignificância no 28, o núcleo atuando nessas contrarrazões que o aluno bem comentou, a juíza anterior, assim como o juiz anterior a ela, rejeitando denúncias com base na insignificância, Ministério Público recorrendo, contrarrazões vêm para o núcleo, e aí, na turma recursal, depende muito da composição, porque eu acompanho lá no Siscom o resultado disso, né? É claro que é um tipo penal envolto de muitas polêmicas, não é à toa que está na gaveta do STF a discussão da sua constitucionalidade ou não, vai permanecer na gaveta um bom tempo, porque é um tema muito sensível, né? Considerado inconstitucional ou não.
Claro que tem ali uma pena de advertência que, vamos dizer assim, é muito leve, mas o crime ainda está no direito penal. Ele é um tipo penal. E aí vem aquele mundo de discussões. Ah, poderíamos tirar do direito penal? Né? Aí vem aquelas construções. Ah, poderia levar para o direito de intervenção lá do Hassemer? Ou não, ou deixa no penal como uma segunda velocidade do Silvio Sanches. Eu entendo que uma orientação mais próxima eu poderia oferecer mais, né? Só que eu não tive essa proximidade, apesar de ter me colocado à disposição, e como eu disse, eu não sou de ficar correndo atrás, e é assim, né? É assim, eu poderia ter oferecido mais, e o período remoto tem prejudicado muito as minhas orientações. Quando eu oriento presencialmente, cruzando com os alunos ali na sala dos professores, no corredor, na entrada, na saída da faculdade, ali eu já tive conversas muito frutíferas em TCCs, né? Aqueles lances que surgem, nossa, fala isso, fala aquilo. Então, esse contato pessoal que ficou prejudicado, né, por causa do ensino remoto, acaba trazendo um prejuízo para o TCC. Mas, é claro, existem formas de se evitar esse prejuízo. É óbvio, tudo está disponível. Tem e-mail, WhatsApp, fiz toda me deixei à disposição para encontro presencial, né? Então, assim, o trabalho apresenta os seus defeitos, e só quis fazer algumas observações aqui, até inclusive numa banca com o professor Lucas na terça-feira, né, professor? Tivemos um trabalho muito problemático e eu fiz fiz observações duras em relação ao trabalho e desde o início ressalvando, né, que o orientador não possuía responsabilidade, né? Nós não podemos, na condição de orientadores, quando recebemos um trabalho pronto, já perto do prazo, nós revolucionarmos esse trabalho. A gente não tem esse tempo e não é nem a nossa função. Apesar de eu ter respondido ao aluno, eu tive o cuidado de retomar um e-mail aqui. Vamos lá, eu acabei fechando, mas eu só... Em relação à paginação, bem lembrado, no meu arquivo tem o número de páginas. Respondi o aluno no dia 12 de fevereiro. Falou, corrigir termos, formatação, considere esse arquivo em anexo. No meu tem o número de páginas. E eu coloquei aqui, estou lendo meu e-mail, precisa inserir número de páginas nas citações. Né? Tem uma do Rogério Greco que deixei em amarelo que não tem o número de páginas. Isso precisa ser corrigido. Né? Eu tinha colocado isso claramente na minha correção, que precisava essa inserção de número de páginas, algo que se repetiu com outros orientandos meus. Né? Então, só essas observações. Não tenho perguntas a fazer, na condição de orientador não faço perguntas. Algum professor Ana Carolina, professor Lucas, alguma observação mais? Não? Ao aluno, alguma observação, José Elmo? Quero o uso da palavra mais uma vez, porque aí a gente vai deliberar sobre sua nota. Ok, eu criei um grupinho de WhatsApp aqui e vamos fechar as câmeras e microfones. José Elmo, nos aguarde aqui que a gente vai deliberar sobre sua nota lá no outro canal e retornamos em seguida, tá? Ok, professor. Ok.
José Elmo, está nos ouvindo? Oi, professor, estou sim. Ótimo. José Elmo, após a deliberação da banca, sem maiores delongas, nós decidimos pela sua aprovação. Entretanto, é uma aprovação condicionada a alterações no trabalho escrito, tá? Entendemos que você fez uma apresentação boa, apesar de, ao que parece, ter ocorrido muita leitura. A apresentação é melhor do que o próprio trabalho, né? Sem dúvida, só que o trabalho apresenta defeitos, tanto formais como de conteúdo. Então, nós precisamos melhorar esse trabalho, tá? De acordo com todos os apontamentos que a banca fez, para que esse trabalho receba o depósito final. Tá? Em relação à nota, a nota atribuída pela banca, na média tirada, é uma nota mínima para aprovação, que é a nota de 60 pontos. Okay? Então, veja, aprovado numa nota mínima, mas condicionada a alterações que você precisa fazer para o depósito final. E aí eu vou ter nesse finalzinho de semestre um pequeno tempo aí para te passar essas orientações finais para que você faça o depósito do trabalho. Ok? Agradeço a professora Ana Carolina, o professor Lucas, e também a você, José Elmo. Conte comigo nesses últimos atos aí para o depósito, né? Para que a gente conclua tudo isso e você possa seguir em frente. Tá certo? Tá ok, professor. Obrigado pela banca, pelas considerações e vamos aí corrigir o trabalho. Ótimo. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigado, bom dia. Até mais. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Elmo. Valeu, Lucas. Parabéns.